Por que que existe muitos usos e costumes impregnados dentro de muitas igrejas nos dias de hoje? Exatamente por causa dessas visões. Essas visões têm trazido para dentro das igrejas muitos usos e costumes em nome de Bíblia, em nome da palavra de Deus, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 15, tem um verso que diz o seguinte: Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe essa lei, também não existe desobediência à lei. Então, se não existe uma lei em um lugar, então não existe desobediência a essa lei. E logo, se não tem desobediência, não existe castigo. Então, Paulo quis dizer que aonde é criado ou impetrado uma lei, aí o castigo vem. Vamos fazer uma comparação. Digamos que eu, vou citar um nome aqui fictício, digamos que eu e a Rosa, ou qualquer um José das Couves, o José das Tantas, resolvemos fundar uma igreja evangélica. Então, criaremos o RI. Toda igreja tem que ter um RI, verbal ou um livro de RI. O que é RI? Regulamento interno. E nesse caso da igreja. Então, dentre os vários itens desse regulamento interno, resolvemos que as irmãs, membro da igreja, não poderão usar roupa azul, verde, não poderão cortar cabelo e depilar. É uma das regras do nosso RI. Então, isso vai virar o que dentro dessa igreja? Uma lei. Nessa igreja, isso se tornou uma lei. E Deus vai respeitar essa lei. Opa, Deus vai respeitar uma lei não bíblica? Sim, Deus vai respeitar essa lei. Pois Deus honra os seus servos aqui na terra. Os seus servos que estão aqui, ele honra. Mateus 18, versículo 17 a 20 diz: tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Tudo que vocês aprovar aqui também está aprovado lá, ou seja, está ligado aqui, está ligado lá. Nós criamos a lei, Deus falou, tá bom. Isso ele fez com Moisés. Moisés, tem muita gente que acha, não, tudo que está ali na lei de Moisés, Deus revelou em minúcias para Moisés. Não foi assim, não. O que Deus revelou e mostrou em minúcias foi só os 10 mandamentos. Mas, e os outros 613 mandamentos? E as outras coisas? E as outras regras? E a lei de Talião, a lei de Moisés? Da onde veio isso? Não pense, meus amigos, que isso veio direto do céu. Uh-uh. É, Moisés colocou naquele regulamento várias coisas que ele aprendeu no Egito, em outros lugares, ele aprendeu das outras nações, regras de países, de outras coisas, colocou ali como a lei de Talião mesmo, que era uma lei muito antiga, e do tempo de Hammurabi, e muitas outras coisas. Aí ele apresentou para Deus, e aí Deus, eu fiz um livro de regras aqui. Deus falou, tá bom, pode usar. Tá bacana, pode usar. Simples assim. Se você concorda ou não concorda, essa é a verdade. Agora, se você não concorda, procura saber sobre o Código de Hammurabi, de onde Moisés tirou a cópia, muitos anos antes de Moisés, e de onde ele tirou a cópia da lei de Italião e várias outras leis. Mas isso é outro assunto. Então, digamos que eu, a Rosa e o José, nós iremos também decidir nessa igreja que nós abrimos que quem usar azul, verde, cortar cabelo e depilar serão disciplinadas. Se forem recorrentes, serão excluídos da igreja. Então, um ou mais pessoas vão dizer o seguinte: mas isso não está na Bíblia. Eu não vou obedecer. Então, essa pessoa vai ter das duas opções. Sair pacificamente da igreja, tem que sair pacificamente, ainda tem isso.
sair pacificamente da igreja e procurar outra igreja que só tenha regras bíblicas, ou se submeter à disciplina que, se quiser ficar. Do contrário, vai estar em pecado. Pecado, sim, está em pecado. Está pecando contra a igreja. E Deus vai entender que é um pecado. Então, quando uma igreja cria uma doutrina da igreja, porque tem a doutrina da Bíblia, tem a doutrina de Deus, a doutrina da Bíblia, né? E tem a doutrina do homem, tem a doutrina da igreja. Tem a doutrina do homem e tem a doutrina da igreja. Então, por exemplo, se eu estou na igreja e essa igreja proíbe certas coisas e eu não quero obedecer, eu tenho que sair pacificamente, sair debaixo da bênção. Agora, se eu ficar, eu tenho que obedecer, sim. Se eu não obedecer, se eu não obedecer, eu vou sofrer as consequências. Por exemplo, eu conheci uma mulher que ela ficou careca. De repente, o cabelo dela caiu, foi caindo, 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 e ela ficou careca. Ela não tinha tomado química nem nada, ela ficou careca. E ela não sabia por quê. Lógico, naturalmente, fez exame, pelejou, batalhou, tomou remédio. Nada, 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 nada. Depois que uma certa vez ela nos procurou, ela tinha saído da igreja e começou a ficar careca. Então eu aconselhei ela a ir no antigo pastor dela, da igreja, pedir clemência, porque ela era de uma igreja que as mulheres tinham que fazer, as mulheres da igreja tinham que fazer juramento, não era somente obedecer a doutrina, tinha que fazer juramento diante de Deus no dia de ceia, que não cortaria os cabelos mais, e etc e tal. Aí eu falei para ela ir no antigo pastor dela, pedir clemência, e junto com ele, com o pastor antigo dela, pedir perdão diante da igreja que ela tinha pecado por ter desobedecido a doutrina da igreja, a doutrina da igreja. Ela desobedeceu a doutrina da igreja durante o tempo que ela estava lá. Ela era da igreja, ela tinha feito o voto e ela cortou o cabelo, as pontinhas do cabelo. Aí o pastor foi querer falar com ela, ela saiu da igreja. Ela achou melhor sair da igreja de que passar pela disciplina e começou a cair o cabelo. Então eu falei para ela ir lá pedir perdão diante da igreja, e enfim. E depois que ela pediu perdão, ela saiu de lá com a bênção. O que que aconteceu depois disso? Bingo! O cabelo dela já foi apontando, na próxima semana já foi crescendo, 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 e voltou ao tamanho normal. Cresceu ao tamanho normal, pronto, continuou crescendo. Por quê? Nós acabamos de ler o texto aí que onde não há lei não há pecado, mas lá naquela igreja dela tinha uma lei. Naquela igreja tinha um- uma regra, e ela quebrou a regra durante lá, e era pecado. Então veio a maldição sobre ela. Então é isso. Eu poderia contar aqui a história de um obreiro também, um outro obreiro de uma dessas igrejas, a igreja que não podia jogar bola. Não podia jogar bola de maneira nenhuma, nem brincando. Nem bola, a não ser almôndega de carne, o resto não podia usar de jeito nenhum. Então ele saiu da igreja porque ele gostava de bola e tal, e saiu da igreja e porque ele achava que isso era absurdo, esse negócio de proibir jogar bola e tal. Ele até não jogava com os amigos lá na beira dos corpos pra lá. Logo ele deu um câncer na perna. E esse não teve final feliz. No caso da irmã, ele teve final feliz. Mas esse irmão não teve final feliz, não. Ele deu câncer na perna e teve que cortar a perna. Cortou a perna fora. E não precisa aqui falar nada, né? Nem explicar. Foi exatamente porque ele era um rebelde e desobediente da doutrina da igreja. Ele fez voto lá, que não ia jogar bola e jogou. Então, nesse caso, ele teria que fazer igual a irmã lá, pedir perdão para a igreja e pronto. Mas ele não fez isso, cortou a perna. Então, se você é membro de uma igreja
desse naipe, uma igreja que exalta e apregou o uso e costume de roupa, que você tem que deixar de usar ou usar certas roupas, senão você vai para o inferno, não pode usar adorno, e você não concorda mais com isso, com essa doutrina, entre aspas, então você deve sair imediatamente dessa igreja. Mas sem briga e difamar. Você não pode difamar a igreja e nem brigar com ninguém lá. Você tem que sair debaixo da bênção. Ainda tem isso. Porque se você sair debaixo de briga, piorou. Mas se você ficar e é contra isso, se você ficar e é contra esse tipo de coisa, e causando contenda dentro da igreja, você está em pecado e está debaixo de maldição. Então, o meu conselho é que as pessoas que ficarem em igrejas que não têm doutrina de homem, é melhor para elas. Porque tem igreja que tem doutrina de homem. Você não deve ficar nessas igrejas, mas sai debaixo da bênção. Agora, se você não gosta, não concorda e está numa igreja dessa, vai para uma igreja que só prega doutrina da Bíblia, que tem na Bíblia. Mas e doutrina de homem salva? Não. Essas doutrinas de homem não produzem salvação. Pelo contrário, produz a maldição. Então, doutrina de homem não produz salvação. E todo esforço que uma pessoa faz para merecer a salvação é uma doutrina de homem. Se toda vez que eu gosto de igreja que é rígida, né? Tem, a maioria das pessoas fala assim, eu gosto de igreja que é rígida, eu quero ir para uma igreja rígida, que você tem que, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Irmão, qualquer doutrina que você tem que lutar, esforçar dessa forma, subjugar as coisas assim, para ser salvo, é doutrina de homem. Existem milhares de anos que o homem vem buscando a salvação através do seu próprio merecimento. Eles querem merecer. Ah, eu preciso merecer a salvação. Você não merece salvação, não. Nem eu, nem você, ninguém merece a salvação. Nós merece a perdição. A salvação é graça, graça é um favor que você não merece. É algo imerecido. Então, você fazer por onde receber a salvação, que é isso? Que é isso? E mesmo hoje, nos dias atuais, eh, já que a revelação sobre a salvação já foi completada e tudo, enfim, mesmo assim, existem ainda milhares de pessoas que querem merecer a salvação. Merecer a salvação. Então, nesse número, estão aqueles que se autoflagelam, verdade. Se autoflagelam para receber perdão dos pecados. Tem gente, por exemplo, em algumas igrejas por aí, que sobe escadaria de joelho. Recentemente aqui tem um pessoal de uma igreja aqui que eles, aqui próximo de Goiânia, nós estamos nessa época, inclusive agora, que eles andam quilômetros e quilômetros de joelho, sobe escadaria de joelho para receber bênção, receber salvação, se autoflagelando. Outros carregam cruzes nos ombros, pesada, vários quilômetros para merecer a salvação. Tem pessoas que tentam ser boazinha para ser salvo. Existem pessoas que observam uma moral rígida de conduta e assim sucessivamente, tentando fazer por onde receber a salvação. Mas a verdade mesmo é que a doutrina de Deus para a salvação é muito pura e simples, é muito simples. É tão simples que o ser humano não consegue nem acreditar nisso. O ser humano não acredita, é simples assim ser salvo. O ser humano não acredita nisso. Ele acredita que você tem que se sofrer, você tem que se martirizar para ser salvo. Mas Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de você, é dom de Deus. Não vem de obras ou de coisas que você deve fazer ou deixar de fazer, para que ninguém se glorie. Mas, infelizmente, há um grande número de pessoas que aceitaram o dom de Deus, né, como Salvador, que é Jesus,
mas ainda não se libertaram do conceito humano de merecer a salvação. É por isso que se tornaram presas em doutrina de homens e fazem uma série de sacrifícios. Eles levam uma vida cristã triste, sobrecarregada, achando que com isso estão servindo a Deus. Não, estou servindo a Deus, eu não uso isso, não uso aquilo. É triste. É muito triste. O maior problema são os novos convertidos, que por um desejo de santificação são presos por esses doutrinadores, é os pregadores de doutrina, que sobrecarregam esses pobres coitados com uma série de ordenanças. É ordenança que eles arrumam. Eles arrumam tanto de ordenança. Ora, você não usar adorno, não usar pintura e roupa que alguém achar mais comportada, isso é bom. Você usar uma roupa bem, vamos dizer assim, dentro de um parâmetro mais santificado, é bom, não é errado. E é lógico que a pessoa que realmente é crente não vai usar um trem, não vai usar uma coisa igual um maloqueiro, uma prostituta, não vai usar. Você vai usar uma roupa comportada, não tem problema nenhum. E isso é bom. Agora, o que não pode dizer que isso é um meio para você ser salvo. Você não pode dizer que isso é o meio de você ser salvo. A sua salvação foi comprada, não foi por essas coisas. Não é por isso. Não é por isso que você adquire sua salvação. Ah, eu não vou usar uma mini saia. Então, ótimo, bacana. Você vai usar uma saia comportada, decente. É isso. Agora, se você usar uma saia comportada, decente, para humilhar os outros, para mostrar que é mais santo do que os outros, também é pecado. Se alguém chegar em você e dizer que usar ou deixar de usar certas coisas, certos adornos e penduricalhos, é uma condição para ser salvo e é a condição para ter santidade, pode fugir dessas pessoas. Biblicamente, você não é, a santificação não é coisa de roupa, não, tem nada a ver com roupa. A Bíblia diz que a santificação, o meio principal de santidade é a palavra, é a Bíblia. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santificação é através da palavra. Não, roupa não santifica ninguém, não. Roupa não santifica ninguém, não. Adão e Eva estavam lá no paraíso, pelado, e eram santos. A Bíblia diz que eles eram santos, não tinha roupa nenhuma. Ah, mas apareceu um anjo me mostrou, um anjo me revelou. Paulo falou que mesmo que um anjo desça do céu para trazer um evangelho, outro evangelho, casca fora, fuja. Isso é doutrina de homem. E Paulo diz: tenha cuidado para que ninguém faça presa sua por meio de filosofia. Isso é filosofia. E vã sutileza. Segundo tradições, ó, tradições dos homens. É, os meus pais eram assim, os meus avós eram assim na igreja. Tradição. Eles não usavam essas coisas de hoje. Eles eram santificados por roupa. Isso é tradição do homem. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, tais como não toques, não provem, não faça, não pegue, as quais coisas todas perecem pelo uso. Ou seja, com o tempo você para de fazer. Eu congreguei numa igreja uma vez que os homens todos usavam chapéu. Vinha para a igreja de chapéu. A igreja tinha uns cabides na porta da igreja para pendurar o chapéu. Não tem mais nem essa igreja mais. Os irmãos quase todos já morreu e a maioria não usa mais isso. Quer dizer, era um costume daquela igreja, os homens usar chapéu e não usa mais. E é isso. Todo homem, não era só obreiro. Ah, é obreiro, não. Todo homem dessa igreja que eu congreguei usava paletó, até a criança, os meninos novinhos já usavam.
paletó, gravata, colete, camiseta branca por dentro, paletó, gravata, camisa, calçola, um tipo de calçãozão, sunga canção que salas, uma sunga comprida, grande por dentro, e enfim, todo mundo usava no culto, os homens não usam mais, porque pereceu pelo uso. É isso, é doutrina de homens. Colossenses capítulo 2, versículo 8, versículo 20 ao 22. Está falando isso. Mas o pior lado da doutrina de homem é que a pessoa, depois de presa nessa sutileza, ele não consegue mais com facilidade. Eu conheço pessoas que são dessas igrejas de uso e costume, que eles vão para outra igreja e não ficam. Eles não ficam. Nossa, aquela mulher ali está usando batom. Olha, aquele irmão ali está usando uma camiseta covada. Irmão, ele não dá conta. Ele não dá conta, porque ele está preso nisso. Isso é a condição que ele tem para ser salvo. Ele não consegue mais ter comunhão, nem servir a Deus, sem estar se privando, sem estar se torturando. Ele se torna escravo de doutrina humana. E quando fazem qualquer coisa que eles não faziam antes, eles dizem, eu estou em pecado, eu estou fraco na fé. O que foi, irmão? Usei uma camiseta covada, usei uma roupa não sei o quê. Eles acham que está em pecado. Vou para o inferno, eu vou para o inferno. Eu estou vendo que eu vou para o inferno. Ixi, eu estou muito fraca. Conheço irmãs que saíram dessas igrejas, aí cortou o cabelo, depois começa a chorar sem parar, de noite. O Espírito de Deus está me cobrando, eu sou rebelde, estou cortando cabelo, estou fazendo isso, eu vou para o inferno, eu vou queimar no inferno. Tem uns que vai até interna a pessoa, interna lá, porque ela acha que está em pecado, porque, nossa, e eles têm um negócio de falar que o Espírito está cobrando. O Espírito está cobrando de mim, o Espírito de Deus está cobrando de mim, porque eu não devo mais cortar o cabelo. Eu cortei, meu Deus, eu vou para o inferno. O Espírito cobrou de mim, eu estava usando batom, pintura, Espírito. Que Espírito Santo está cobrando de você, mas esse Espírito não é o Espírito Santo, não. Se você falar para mim assim, o Espírito Santo está me cobrando de eu vigiar a minha língua, eu creio. O Espírito Santo está me cobrando de não prostituir, aí eu creio. O Espírito Santo está me cobrando de orar mais, buscar mais, eu creio. Agora o Espírito Santo está me cobrando para não usar pintura. O Espírito Santo está me cobrando para não cortar. Irmão, isso não é Espírito Santo, não. O Espírito Santo não cobra isso, não. Na Igreja Católica teve um tal de São Bartolomeu. Era um santo lá, Bartolomeu, um frade. E muitos outros. Sabe o que esse Bartolomeu e esses outros faziam? Eles arrumavam um chicote com um monte de osso na ponta da, assim, pendurados, e chicoteava o corpo até sangrar, e ficava dando chicotada no corpo. São Bartolomeu. Eles eram para purificar a alma, dizendo eles. E são pessoas desses moldes que nós temos hoje dentro das igrejas, né? São pessoas que não conhecem a graça do Senhor. São irmãos que estão dentro da igreja há muitos anos e não conhecem a graça do Senhor. João 8, 32 e 36. Conhecereis a verdade, ela se libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Paulo também falou muitas coisas importantes. Lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, aqui, ó, capítulo 15, versículo 19, 20 e 24, diz: Por isso julgo que não se devem perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem. Ouvimos que alguns dentre nós, desculpem, aos quais nada mandamos. Nós não mandamos, foi isso que diz lá. Vos andam perturbando com palavras, confundindo as vossas almas. É isso, irmão. Esses doutrina, ensinador de esqueção doutrina, esses ensinadores ficam perturbando os novos convertidos. O novo convertido vem para a igreja, aceita Jesus e ele já vem para a riba dele. Olha essa roupa sua aí. Olha, você está usando batom, olha esse brinco. Perturbando. Você vai penar. Você vai sofrer. Deus vai cobrar você disso. Você está impedindo as pessoas de conhecer a graça de Cristo. O novo convertido.
Eu dirigi igreja dessas igrejas que tinha esses usos e costume. Ô, irmão, que tribulação! Você levava 2, 3, 4 anos ou mais para levar uma pessoa para a igreja. Quando levava para a igreja, tinha uns irmãos da doutrina da igreja, da sã doutrina da igreja, já vinha para cima da pessoa assim: ó, irmã, essa roupa aqui, ó, irmã, nem tem dinheiro para comprar outra roupa, não. Ó, irmã, essa roupa da irmã, olha essa saia, olha essa roupa, olha, meu Deus do céu! Deus vai cobrar caro desses doutrinadores de igreja. Deus vai cobrar caro. E Paulo falou isso lá, e eu creio que foi Paulo, né? Se não foi Paulo, foi Pedro, mas está lá em Atos dos Apóstolos. Para de perturbar os que se convertem, para de perturbar os novos convertidos. Eu já vi pessoas que a gente vai levar para o batismo, e aí tem os irmãos na mão, essa irmã não pode batizar não, olha a roupa dela, ai, ela ainda usa brinco, para que batizar essa irmã? Meu Deus do céu, não perturbem os que se convertem, irmãos, para com isso. E ainda xinga os pastores que faz isso. Diz que nós somos carnais, que nós somos carnudo, né? Que nós não temos Deus, que nós estamos. Tem uns que chamam a gente até de endemoniado, porque, segundo eles, você tem que doutrinar. Não ensina. Eu já vi, a rede social está cheia de gente falando. Os pastores hoje não ensinam mais no púlpito, só ensina bobagem. O povo hoje não ensina sã doutrina na igreja. Ele só ensina que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas está errado, eles não ensinam a doutrina, não ensinam que a mulher não pode cortar mais o cabelo, que os homens não podem isso, não pode aquilo. Meu Deus, misericórdia. Um dos maiores problemas entre os evangélicos pentecostais atualmente tem sido a manipulação sentimental. E é através disso que vêm as intrigas, desavenças, divisão na casa de Deus. O povo vem vestido dessa falsa santidade. Ah, aquilo ali é usado por Deus porque ele fala mais em língua. Aquilo ali é de Deus porque ele exibe mais dons espirituais. Irmãos, dons espirituais são propostos para a edificação da igreja, não para dividir a igreja, não para trazer contenda dentro de igreja. Inclusive, dons espirituais não te dá uma credencial para você ser salvo. Você ter dons espirituais não significa que você está salvo. A Bíblia diz que tem muitas pessoas que vão chegar naquele dia e dizer: eu expulsei demônio, eu falei em língua, eu fiz isso e fez aquilo. O Senhor vai falar assim: ah, eu não te conheço, não. Não te conheço. Não é nada disso. Dons espirituais. Pode receber dom até um ímpio. É isso. Simplesmente assim. Misericórdia. Como eu disse, Adão e Eva estavam ali pelados, sem problema algum. Por que eles encasquetou com esse negócio de roupa? Por causa do pecado. O que traz essa fixação com roupa, com negócio de roupa, roupa, roupa? É pecado. É pecado. Então tem as pessoas que estão em pecado de adultério, tudo é trem. É por isso que eu estou em pecado. É porque eu estou usando roupa indecente. Oh, quem encasquetou com esse negócio de roupa foi eles, por causa do pecado. E aí vem a acusação de Satanás. É Satanás que fica acusando os outros. A sua roupa aí não é de crente. A sua roupa não é de crente. Satanás que fica acusando os outros. Jesus, Deus, não casquetou com eles. Você não vê Jesus encasquetando, nem importunando ninguém por causa de roupa. É, Jesus pregou, por que ele não falou de roupa, gente? Por que Jesus não falou? Ah, mas que naquele tempo as mulheres e os homens vestiam acompanhado. Ah, mentira! Toda a vida teve esse negócio. Toda a vida teve problema de indecência na roupa. Jesus nem tocou nesse assunto de roupa. Como eu disse aqui, quem é convertido de verdade não vai usar roupa depravada e indecente. Nenhum convertido de verdade vai usar roupa depravada e indecente. Ah, mas tem uma mulher ali que usa roupa depravada e indecente. Então, por que não é convertido? Convertido não usa roupa depravada nem indecente. Ah, pastor, mas e os adornos, os penduricalhos, as joias e os cabelos?
isso é pecado, cuidado. Então, sobre esse negócio de adorno e cabelo, sabe que as mulheres de Deus do passado, sempre usaram essas roupas, sempre usaram penduricalhos, sempre, 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 sempre. Mas tem gente que fala assim: não, o povo de Deus só aprendeu usar e usar joia quando foram para o Egito. Depois que o povo de Deus veio do Egito, que aprendeu a usar joia. É uma mentira. Vai estudar a Bíblia, irmão. Vai estudar a Bíblia. Antes de ir para o Egito, quando foi buscar uma noiva para Isaac, o que que levou de presente para a noiva? Joias. Antes do Egito, o povo de Deus já usava joia. Não vem com essa conversa, não. Isso é mentira. Esse tipo de mentira pode levar para o inferno. Uma vez, Deus resolveu castigar as mulheres de Sião. Você sabe qual é o castigo que Deus queria fazer com as mulheres de Sião? As mulheres judias? Eu vou dar um castigo para essas mulheres. Deus falou assim: vou tirar, vou tirar as joias delas, os perfumes, as caixinhas de maquiagem delas. E essas mulheres que são vaidosas com esse negócio de cabelão, vou fazer elas ficar careca. E aí, se elas ficar careca, eu quero ver elas fazer esses penteados. Deus ameaçou tirar as joias, as caixinhas de maquiagem, os penduricalhos das mulheres como castigo. Mas qual que era o pecado delas? As joias? As maquiagens? Não. O pecado delas era que elas estavam exaltivas, elas estavam seduzindo os outros. O problema dela não era roupa, não era isso, era sedução. E outra coisa, elas estavam arrogantes. Muitas dessas mulheres nem eram prostitutas, nem estavam querendo prostituir, elas simplesmente estavam com arrogância, de acordo com a Bíblia, a soberba dela. Algumas delas tinham sedução, e Deus prometeu para elas que ia tirar o que elas mais gostavam, que era penduricalhos e essas coisas. Está isso na Bíblia, pastor? Tá. Isaías 3, versículo 16 até o 24. Qual era o pecado delas então? Deus ia castigar elas não por causa de joia, mas por causa da arrogância, do orgulho, da soberba e sedução. Hoje nas igrejas eu tenho visto muito Deus castigar algumas mulheres que ficam com essa, diz que é da sã doutrina, mas são altamente arrogantes e Deus está castigando. Certa vez eu fiz um voto de ficar 2 anos usando somente roupa, assim, sapato, cueca, meia, cinto, tudo de cor cinza. Qual que era o propósito? Era tipo um propósito meu, que eu queria que Deus me usasse no dom de milagre enfim, durante esses 2 anos eu vi morto ressuscitar, eh, e muitas curas durante esses 2 anos. Mas eu nunca ensinei para ninguém que era doutrina. Nunca ensinei que era doutrina. Nunca falei isso é doutrina. Nunca disse. Era um voto meu. E eu acredito também assim que Deus, algumas pessoas, ele cobra algumas coisas, ele pode até cobrar. Eu acredito nisso. Tipo assim, por causa de algumas propostas, alguns votos que a pessoa faz, enfim. Por exemplo, assim que eu aceitei Jesus, eu gostava muito de jeans. Então, o Espírito de Deus, eu tive uma das primeiras, eh, assim, experiência com o Espírito Santo. E ele veio em mim pessoalmente. Não mandou recado, não mandou profeta nem nada. Ele veio comigo mesmo de noite e falou comigo. Eu ouvi a voz dele. Ele falou assim: eu não gosto que você use esse tipo de tecido. No outro dia eu levantei e queimei tudo. Mas eu nunca preguei até hoje que o jeans é do diabo, que o jeans é do Satanás. O Espírito falou comigo. Eu não gosto que você, ele foi específico, ele falou, eu não gosto que você use esse tipo de tecido.
Por quê? Porque aquele tecido, para mim, era um gatilho para o pecado. Porque eu gostava daquilo e tal, enfim. E tinha alguns gatilhos ali. Quando eu usava certos jeans, eu tinha os gatilhos. Então o Espírito de Deus mandou eu parar com aquilo. Eu trabalhei com libertação muitos anos, trabalhando, orando com endemoniados, essas coisas, de libertação, enfim, em geral. Então eu fiz um propósito, não foi Deus, não foi Espírito Santo, não foi Bíblia. Eu fiz um propósito, e esse propósito até hoje eu sigo ele. Eu não uso roupa vermelha, não uso preto e nem uso nem preto nem vermelho. Por que que eu não uso preto e vermelho? Foi um protesto que eu fiz por causa de falanges de demônio, que eu trabalhei contra esses demônios. Então, é propósito, só meu, meu. Não foi Deus que mandou, não foi Deus que falou, foi nada. Mas eu também não ensino isso na igreja. Olha, o preto é do Chucaveira, o vermelho é da Pombagira. Eu não falo isso para ninguém, não prego isso para ninguém. É isso. Pois os homens devem ver as, as nossas boas obras, a luz em nós. Os homens não precisam ver o seu legalismo. Lembre-se, não é barulheira que vai fazer você mostrar a sua vida santificada. 1 de Coríntios, capítulo 13, de 1 e 2, né? Fala sobre isso. Não é barulho, não é sonido, não é legalismo. Que de adianta você também ter tantos dons e aparência, como os sinos que ficam lá no alto, como foi dito aí por Paulo? Todo mundo vendo aquela barulheira, mas não sabe as obras ruins que você tem, as maldades que você faz. Isaías 65, versículo 5, tem um versículo que mexe muito comigo. É o versículo que alguém disse o seguinte, olha, através do profeta, e dizem: retira-te, não chegues a mim, eu sou mais santo do que tu. E disse Deus: esses aí é uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Ah, mas o senhor, pastor, o senhor falou, mas eu não concordo que tem que cortar cabelo. E o véu, é o véu, e o uso do véu, e o véu da mulher, é bíblico. Quando Moisés ele desceu do monte, todo mundo conhece essa história de Êxodo 34, 29 a 35. Quando Moisés desceu do monte, seu rosto e corpo estavam brilhando com a glória de Deus, brilhando. A partir dessa época que aconteceu isso com Moisés, os judeus, eles criaram um costume, lembram disso? Doutrina não, não é doutrina. É costume judaica. Eles não mais oraram sem cobrir a cabeça. E esse costume de orar com a cabeça coberta dura até os dias de hoje. Ah, pastor, as mulheres? Não, os homens também. Até o dia de hoje. Você já viu judeu com aquele kippah na cabeça e com aquele talit de oração? Toda vez que eles vão orar, eles colocam aquele pano? Começou com isso. Foi nessa época. Kippah, o talit, né? O pano, aquele véu. Vocês sabiam que isso sempre foi uma ideia errada dos judeus? Uma ideia contrária e errada? Porque devia ser o contrário, ou seja, não era para pôr véu na cabeça. E eles exatamente fizeram o contrário, começaram a pôr véu. Por que que era o contrário? Olha, Moisés orava sem o véu. Moisés orava sem o véu e ele só colocava o véu na hora que ele terminava de orar, que aí o rosto dele começava a brilhar e o povo vinha e colocava um véu sobre a cabeça dele, quando ele parava de orar. Na hora que ele estava orando, ele não colocava véu na cabeça, não. Êxodo 34, 35, Êxodo 34, versículo 34, versículo 35, diz o seguinte: sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu.
Não era colocar véu, não, tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo que Deus havia mandado ele dizer. E o povo via que o seu rosto continuava brilhando, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Até que, quando ele ia entrar na tenda, ele tirava o véu de novo. Depois disso, e por causa desse costume, houve uma divergência entre eles com respeito às mulheres também. Se elas deviam ou não usar também o tal véu durante a oração. Porque os judeus fizeram o contrário de Moisés. Em vez de colocar o véu quando terminava de orar, eles colocavam na hora de orar. E eles começaram a brigar entre eles. Será que as mulheres também têm que cobrir a cabeça para orar? E foi assim que surgiu essa ideia de véu na cabeça. Então as opiniões se dividiram ali naquela época. Teve muitas opiniões divididas, havendo apenas consenso de que devia usar. Não, então vamos usar. As mulheres podem pôr, tem que pôr o pano na cabeça, tem que usar. Mas tinha uma divergência entre eles, é o seguinte: será que o cabelo da mulher, se tiver grande, não pode ser substituir o véu? Era isso. Então, muitos desses costumes judaicos, lembra, não é doutrina, é costume judaico, foram atravessando os tempos. Então, na época de Paulo, Paulo era um ex-fariseu, Paulo tinha sido um judeu. Paulo tinha esse costume de orar com a cabeça, igual os judeus de hoje, bota um pano na cabeça e põe um kippah e fica lá, oh meu Deus, e tal. Então, Paulo orava assim. Ele era desses. E desses também que acreditava que a mulher também tinha que pôr o pano na cabeça, o véu na cabeça. Porque eles acreditavam que o anjo, e tinha um anjo, o anjo poderia vir e tal, para ver ali e tal, enfim. Era um negócio de anjo ali. Então, Paulo, ele foi questionado no início do ministério dele, ele foi questionado sobre isso. E ele ficou numa saia justa. Então, o que que Paulo fez? 1 de Coríntios 11, versículos 5 a 6. Paulo, a princípio, defendeu o uso do véu para a mulher. Não, a mulher tem que usar o véu. E mulher pode usar o véu na cabeça, tem que usar o véu, senão não pode orar com a cabeça descoberta de jeito nenhum. Paulo falou isso. Mesmo que Paulo sabia que isso não era uma doutrina, isso era um costume judaico, mosaico, mas a igreja de Corinto tinha abraçado isso. Mas mesmo na igreja de Corinto, tinham algumas mulheres que não aceitavam isso. Não, não está certo, não tá bíblico, a Bíblia não manda isso. Que negócio é esse, Paulo? E tinha umas irmãs ali que tinham uma renitência contra isso. Então Paulo fez o seguinte, ele deixou claro, falou, ó, gente, as mulheres têm que usar véu sim, mas eu quero deixar claro aqui uma coisa. Paulo deixou claro, mulher usar o véu ou ter cabelão grande, isso não é salvação nem santidade. Paulo chegou a dizer que isso era um tipo de. Paulo deixou claro que isso era só um tipo de submissão ao marido. A mulher tinha que usar cabelão, a mulher tinha que usar cabelão e usar um véu simplesmente por submissão ao marido. Isso era um sinal de submissão ao marido. Não tinha nada de submissão a Deus. As mulheres que usavam véu na cabeça ou cabelo grande não era submissão a Deus. Era simplesmente uma submissão ao marido. Ao marido. Está na Bíblia? Está. 1 de Coríntios 11, 10. A mulher deve pôr um véu, a mulher deve pôr um véu na cabeça, deve pôr um véu na cabeça, para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. Simplesmente. Era um sinônimo, era um símbolo judaico. É bom saber que as mulheres romanas, outros não usavam isso, não, são as mulheres judaicas. E da igreja também começou com esse costume. Era só para a mulher botar um pano na cabeça, simplesmente era submissão ao marido, não tinha nada a ver com Deus.
Ou seja, para Paulo, as mulheres não deveriam cortar o cabelo ou usar véu. Veja bem, para o apóstolo Paulo, as mulheres não deviam cortar o cabelo ou usar véu, não deviam cortar o cabelo e usar véu somente para provar para a sociedade, não para Deus, somente para provar para a sociedade e diante de anjos, eles pensavam isso, que tinha um negócio de anjo ali, que ela era uma esposa submissa. Então as mulheres usavam o cabelo grande e o véu simplesmente para provar que era uma mulher submissa e obediente ao seu marido, não obediente a Deus, não tinha nada a ver obedecer a Deus, obediente a Deus, doutrina, não, 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 não. As mulheres usavam cabelo grande e véu na cabeça para provar para a sociedade que elas eram submissas ao marido. Acaba a pergunta: as mulheres de hoje precisam de usar pano na cabeça e cabelo grande para provar que são submissas aos esposos? Uhum. E Paulo foi muito infeliz quando, no versículo 5, ele generalizou que todas as mulheres deviam usar o tal véu. Ora, se era para provar obediência aos maridos, e a solteira então? Então a solteira não precisava disso, ela não tinha marido. Então Paulo chegou a ser infeliz por causa disso. Então por quê? Porque ele foi infeliz? Porque ele devia ter explicado que o uso do tal véu era desnecessário para as mulheres solteiras. Que o negócio do cabelão e o negócio do pano na cabeça era só para mulher casada. As mulheres solteiras não tinham de provar submissão a marido, porque ainda não tinha marido. Mas vocês acham que Paulo não percebeu o estrago que ele tinha feito? Percebeu. Paulo ele percebeu que tinha feito um estrago e ele fez uma meia-culpa em favor das mulheres. Graças a Deus para as mulheres. Porque as mulheres estavam sendo hostilizadas por não usar o véu. Então, Paulo diz que as mulheres na igreja, deixou claro que as mulheres na igreja não precisavam usar pano na cabeça para orar. Aí ele começa a amenizar o negócio para as mulheres. Não, olha, as mulheres não precisam usar pano na cabeça se não quiser. Só ela tem o cabelo grande, o cabelo foi dado em lugar de véu. Aí Paulo vai fazendo uma meia-culpa, porque Paulo estava sendo pressionado com esse negócio. Igual hoje nas igrejas, até hoje ainda está essa bagunça, 2000 anos ainda está essa bagunça, negócio de cabelo. E Paulo, naquela saia justa, falou: não, fala o seguinte: as mulheres não precisam de usar pano na cabeça, não, não precisa de usar, não. O cabelo vai servir no lugar de véu. O cabelo vai substituir o pano. A não ser, disse Paulo, que essa mulher seja careca, né? Ou que ela seja careca, ou então ela prefere cortar o cabelo, rente a pele, então ela tem que usar o pano. Do contrário, se ela tem um cabelo grande, tá bom, vai ser substituir o véu. Mas a igreja não chegou a uma conclusão ainda, a um senso, ainda não chegou na época do Paulo. Aí, com os ânimos ainda acirrados, Paulo afirma que o assunto é realmente polêmico, traz contenda. Então ele falou: "Ó, gente, olha, isso é um assunto polêmico, esse assunto traz contenda, não é um assunto unânime, quer dizer, nem todo mundo concorda com isso, ou seja, Paulo quis dizer o seguinte: ninguém precisa brigar por esse costume, que não tem muita importância. Ele falou: as igrejas de Deus não têm esse costume em muitos lugares. Aqui nós temos esse costume, mas outros lugares não tem. Então vamos fazer o seguinte: não é para ter contenda por causa disso. Aí Paulo quis dizer a eles o seguinte: eu, Paulo deixou claro isso, está na Bíblia. Eu, os obreiros, nós, ó, veja bem, muitos crentes da doutrina não percebeu o que Paulo quis dizer aqui. Paulo quis dizer o seguinte, que ele, não era só as mulheres, ele usava véu. Paulo usava véu.
E ele falou eu, os obreiros. Quer dizer, quando ele falou os obreiros, ele falou nós. Eu, quer dizer, Paulo. Nós, quer dizer, os obreiros, os homens. E as igrejas, no geral, daquela região, Paulo falou, dessa região nossa aqui, não tinham costume de ficar sem véu. Paulo quis dizer que ele usava véu, os obreiros da igreja usavam véu e as igrejas usavam véu. Mas ele não falou que era doutrina, ele falou que era costume. Eu e nós não temos tal costume. Olha aí, costume. Ele não falou doutrina, ele falou costume e não doutrina. Então ele falou que eles usavam sim, eles usavam véu. Não era só as mulheres. Os ensinadores de doutrina aí não percebeu que Paulo estava falando que ele também usava véu na orar, para orar. Mas Paulo não quis impor nem polemizar. 1 de Coríntios 11:16. Mas se alguém quer discutir, se alguém quer brigar, se alguém quer discutir sobre esse assunto, disse Paulo, o que ele falou eu posso dizer é que nem nós, ele está incluindo ele, nem nós, nem as igrejas de Deus temos outro costume nas reuniões de oração. Em algumas Bíblias fala adoração, outro lugar fala de oração. Então veja que Paulo fala que era só nas reuniões. Então Paulo diz apenas que uma mulher careca é indecente. Veja bem, Paulo falou que uma mulher ficar careca é indecente. O que é indecente? É uma coisa feia, inadequada, incorreto, impróprio. Isso é indecente. Paulo falou: se uma mulher ficar careca, ela vai ficar inadequada, incorreta, é impróprio, não é correto. Mas Paulo não diz que ficar careca, que cortar cabelo, vai para o inferno. Paulo não diz que vai perder a unção. Paulo não diz que vai perder a santidade se cortar o cabelo. Não tem lugar nenhum dizendo que Paulo falou: mulher cortar o cabelo vai ficar no inferno, vai para o inferno, vai para o mármore do inferno, vai perder a salvação. Paulo não disse isso, ele falou que só quem é indecente. Paulo também não fala que uma mulher cortar o cabelo ou ficar careca, o demônio vai pegar a mulher. A mulher que cortar o cabelo vai ficar endemoniada. Tem igreja que prega, mas Paulo nunca pregou isso. Outra coisa que Paulo não falou. Quando uma mulher cortar cabelo, tem que ser excluída ou disciplinada na igreja. Paulo não falou. Que uma mulher que cortasse o cabelo ou ficasse careca tinha que ser disciplinada na igreja ou excluída. Então, quem prega essa doutrina de cabelo como meio de salvação, desconhece a graça de Deus. E não, isso jamais foi ou é sã doutrina. Essa doutrina de cabelo não é sã doutrina. Se Paulo é, se Paulo achasse que isso era sã doutrina, ele não falava que era costume. Paulo falou que é um costume, é um costume. Então as falas e explicação de Paulo não foram suficientes. Mesmo que ele falou tantas essas coisas, acabou defendendo, e falou, desfalou, não foi suficiente. E o assunto continuou rendendo polêmica na igreja de Paulo. Aí o que que Paulo fez? Não sabem? Vou explicar. Paulo resolve uma vez por todas explicar de onde que veio esse costume de usar véu e mostrou para o povo que tal prática não tinha muita importância para a salvação e pronto. Paulo resolveu acabar com essa polêmica e explicar. Então Paulo se retrata e fala que isso era um costume judaico antigo e não costume cristão de um salvo.
Simplesmente assim. Falou isso? Falou? Segunda de Coríntios, capítulo 3, versículo 13 a 15. Segunda de Coríntios 3, 13 a 15. Nós, olha o que que Paulo diz. Nós não fazemos como Moisés, olha aí, que cobriu o rosto com véu, para que os israelitas não pudessem ver o que seu brilho estava desaparecendo, mas eles não queriam compreender. E aí Paulo fala, e até hoje, até nos dias de Paulo, quando eles leem os livros das antigas alianças, quer dizer, antiga aliança. A mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu, disse Paulo, e esse véu só é tirado. E esse véu só é tirado quando a pessoa se converte a Cristo. Quando a pessoa se converter a Cristo, não vai precisar mais de véu. Paulo falou, não precisa mais de véu. Quando se converter a Cristo, acabou, não precisa mais de véu. Mas agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda está sobre a mente deles. Quer dizer, então Paulo falou: o povo da lei de Moisés ainda fica com o negócio de véu. Mas quando se converter a Deus de verdade, não vai ter mais negócio de véu. Então, o mesmo Paulo afirma que o próprio Moisés, depois de se converter, olha aí, Moisés, depois de se converter, abandonou o véu. Então, é isso que o crente deve fazer quando se converter de verdade ao Senhor. Ou seja, Paulo põe uma pá de cal de uma vez por todas sobre esse costume de usar o véu e ficar encasquetando com pano de cabelo e tal, e cabelo, pano. Então, Paulo deixa claro que tal costume não tem importância e nem relevância na graça de Deus. Assim sendo, o crente, tanto homem como mulher, hoje, no tempo da graça, ela tem liberdade de orar com pano ou sem pano, com cabelo ou sem cabelo, careca. Hoje, na graça de Deus, a mulher pode orar sim, com pano ou sem pano, com véu ou sem véu. Mas o mais indicado que Paulo falou é não usar pano na cabeça, véu na cabeça. Paulo falou que o mais indicado é orar com o rosto descoberto, sem véu. Inclusive, para quem não sabe, os monges e as monjas de diversas seitas, eles raspam a cabeça por acreditar que é melhor para alcançar e se comunicar com o divino. Olha para vocês verem. Então, o próprio Paulo fala que homem colocar kippá, ou pano, ou véu na cabeça enquanto está orando é uma desonra. Paulo falou, isso é desonra. Primeiro, lembrem que Paulo falou que ele usava véu. Depois, agora, ele fala que colocar um véu na cabeça é desonra para o homem. Segundo, primeiro Coríntios 11, 4 a 7 diz: se um homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está ofendendo a honra de Cristo. Está ofendendo. Então, esses irmãos que estão usando kippá hoje nas igrejas evangélicas e esses talit na cabeça na hora da oração, tá ofendendo a honra de Cristo. Oh, mas tá certo. Não, quem está usando kippá na cabeça e pano na cabeça tá desonrando a Cristo. Está escrito aqui, ó, Coríntios 11, 4 a 7. Desonrando a Cristo. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus, mas a mulher reflete a glória do homem. Então, Paulo ainda dá uma puxadinha para o lado da mulher e fala assim: se a mulher quiser usar o véu, ela tem que entender que ela tem que honrar o homem. É só para mostrar obediência ao homem. Não é para Deus, irmão. Mulher ter cabelo longo e véu na cabeça não é para Deus, irmão. Não é para Deus, irmão. Leia o texto com atenção. É para honrar o marido. É para honrar o marido. Em muitas igrejas, o diabo se manifesta em pessoas afirmando que essa doutrina de cabelo,
Ou seja, doutrina de cabelo não passa de uma doutrina de demônio. Olha, o diabo parece falar assim: as mulheres que cortam cabelo é minha. Que isso, irmão? Uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher vigilante. Só porque ela cortou cabelo, ele é do diabo? Você vai aceitar um diabo falar isso na igreja, irmão? Mentira do diabo, isso é doutrina de demônio. Doutrina de demônio, 1 Timóteo 4:1. É doutrina de demônio. Demônio vem nas igrejas falar, você que gosta de cortar cabelo, isso é minha. Irmão, isso é doutrina de demônio. Manda esse demônio calar a boca e falar, não sou sua, não, sou de Deus, eu fui lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Isso é o quê? Perturbar a liberdade da igreja. Paulo falou, eu sei que depois que eu for, aparecerá lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, mentiras, procurando levar o irmão para o seu lado. Agora, se depois disso que nós falamos aqui hoje, algum crente quiser ou achar que deve usar pano na cabeça, véu, para orar, ou achar que é pecado mulher cortar cabelo, fica à vontade. O que se não deve pregar é que esse ato tem alguma coisa a ver com a salvação. Se você quiser ensinar na sua igreja que mulher tem que ficar com cabelo e tal, pôr pano na cabeça, prega, né? Mas não fala que isso é salvação, não, irmão. Que a mulher tem que fazer isso para ser salva. Se você fizer isso, você vai pagar caro diante de Deus. Isso é mentira. Isso é doutrina de homem. Isso não é de Deus, isso é doutrina de demônio. E também não prega que isso é mandamento de Deus, não. Não prega. Isso é mentira. Isso é demônio. Isso é mandamento de demônio. Isso é costume. Isso não é mandamento de Deus. Isso não é doutrina de Deus. Não prega que a mulher tem que ter cabelo grande, que a mulher tem que pôr pano na cabeça. Não prega. Isso não é doutrina bíblica de Deus. Não é recomendação de Jesus. O próprio Paulo, o único que falou sobre isso, ele diz que isso é costume. Isso não é doutrina. Atos 15:10. Eu vou ler primeiro Jeremias 23:16, que diz: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizaram e vos encheram de vãs esperança, falando as visões do seu coração, e não que vem da boca do Senhor. Atos 15:10 diz: Então por que que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem vós, nem os nossos antepassados conseguiram carregar. Gálatas 1:6 e 8. Eu estou muito admirado, disse Paulo, com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém, eu falo assim porque há alguns que estão perturbando vocês. Tá vendo? Tá dizendo que é perturbador, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém mesmo ou mesmo que seja um anjo do céu, não é anjo do inferno, anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente do que tem vos anunciado, seja amaldiçoado. Então é isso, meus amados. Tem dons do Espírito, tem arrebatamento, tem visões, tem costumes bíblicos, mas tem costumes também judaico, pagão, tem costume demoníaco, e nós precisamos abrir os olhos. Eu estou falando isso, não que eu quero que você seja meu inimigo, estou falando isso para Deus mostrar no seu coração que você precisa de libertação, de liberdade. Isso é libertação. Quando você é livre desses usos e costumes, dessas coisas, isso é doutrina antiga de católico. Os católicos tinham isso. Ah, você tem que fazer penitência para ser salvo, penitência, andar de
entendeu? Isso é costume de pessoas de igrejas pagãs, que as pessoas tinham que fazer sacrifícios, tantas coisas para serem salvas. Não faça isso. Não seja assim. Busque a palavra, fique na palavra, ande na palavra. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Olá, eu quero falar com vocês sobre arrebatamento de sentidos, visões, revelações e usos e costumes que acontecem em muitas igrejas, em muitas denominações, e o motivo, a motivação disso e o porquê que existe isso em muitos lugares. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu sou pentecostal, mas eu sou daqueles pentecostais raiz, aqueles pentecostais conhecidos mais como moderados. Os pentecostais moderados são pessoas que acreditam que os dons espirituais não cessaram, ou seja, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor traz revelações, que o Senhor fala, essas coisas. Pois então, como qualquer um pentecostal, nós, particularmente, não duvidamos de visões, de arrebatamento de sentidos. Para quem não sabe, arrebatamento de sentido é quando o Senhor leva a pessoa a ter uma experiência fora do corpo, uma experiência espiritual, uma revelação, dessa forma, aonde a pessoa ela entra num estado meio que de transe ou catatônico por aí. Então, como pentecostal, nós não duvidamos que o Senhor possa fazer isso, porque em todo o tempo na Bíblia encontramos essas experiências que pessoas tiveram, como Daniel, como João, e várias outras pessoas tiveram, e cremos que isso é real, que Deus pode fazer, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele quiser fazer, Ele faz isso, igual fez com esses homens, inclusive Ezequiel, enfim, Isaías e outros. Agora, o que é preciso para nós hoje, como pentecostais, é que essas visões ou revelações sobre assuntos pautados da igreja, elas sejam passadas pelo crivo das Escrituras. Se não passar no crivo das Escrituras, é melhor a gente rejeitar de imediato. Então, para nós não tem valor. Apesar de que não é o que pensam muitas pessoas que estão por aí em várias igrejas, em vários lugares, mas no nosso caso aqui, é exatamente o que nós cremos. Nós cremos que tem que ser passado pelo crivo das Escrituras qualquer visão, qualquer arrebatamento de sentido, coisas desse gênero. Mas, infelizmente, para boa parte, na verdade, para a maioria desses videntes, eles contradizem a verdadeira doutrina de Cristo. E é isso que deve ser condenado, enfim, são doutrinas que anulam a graça, que atropelam o sacrifício de Jesus, e são aquelas pessoas também que exaltam o uso e costume de suas igrejas, de suas denominações. Um arrebatamento, visões que ficam exaltando os usos e costumes das suas denominações e não o que a palavra de Deus diz. O que eles chamam de uso e costume dessas igrejas, eles chamam de doutrina. Inclusive, tem uns que têm o disparate de falar que eles aparecem com as baboseiras por aí, dizendo que é sã doutrina. Gente, sã doutrina não tem nada a ver com essas coisas que muitas pessoas estão espalhando por aí nas igrejas. O que tem acontecido nessas igrejas aí não tem nada a ver com sã doutrina. Aliás, está muito longe da sã doutrina. Você pode observar que a maioria, ou em parte, né, assim, não estou generalizando, é claro, a maior parte desses videntes, desses pseudos profetas que eles às vezes gostam de falar que são, ou videntes, são pessoas iradas, elas são muito nervosas,
Você não pode nem conversar com essas pessoas. Se você querer questionar qualquer assunto, elas já saem para cima de você com a ira muito grande. Você está duvidando que Deus fala, você é isso. Tal. Então, são pessoas iradas. A maioria são péssimos cônjuges quando são casados. A maioria desses videntes que tem nas igrejas, com essas visões de arrebatamento, são membros desobedientes aos líderes da igreja, à liderança. Eles não se submetem à liderança da igreja. São como se fossem uns fariseus modernos, né? Julgadores, aqueles que julgam as pessoas, e eles julgam as pessoas por causa de aparência. Sim, 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 senhor. Eles julgam as pessoas por causa da aparência. Eu conheço muitos desses videntes nas igrejas que gritam com todo o poder dos pulmões que não aceita nenhum tipo de liderança. Eu não aceito ninguém mandar em mim, eu não aceito, não, só obedeço Jesus. Quer dizer, então isso aí já contradiz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor levantou líderes na igreja para organizar, para, né, manter o bom funcionamento da obra. Mas eles dizem que não obedece ninguém. Então já é um sinal muito forte de que isso é rebelião. Isso é rebelião, isso é demônio. E a maioria fala: não, eu só obedeço Jesus, eu só obedeço Cristo, o homem não manda em mim, o homem não manda em mim, e aí começa com esse assunto. E se alguém chegar a questionar qualquer uma das coisas, ou a atitude desses pseudos profetas, eles ficam bravos, como eu já falei, né? E ai daquele que questionar eles, né? Não pode questionar em nada do que eles estão falando, nada, nada. Eh, Porque senão vai ser amaldiçoado imediatamente. Eles jogam maldição, sem piedade. Eu vi uma vez um homem chegou na igreja e falou assim: olha, eu estou aqui entregando o que Deus mandou, eu fui arrebatado, eu vi coisas no céu e no inferno, eu vi isso e vi aquilo, e Deus já falou para mim que quem duvidar vai morrer, quem duvidar vai ficar doente, vai para o leito de espinho, não sei o que e tal. Quer dizer, maldição. Maldição. Se você questionar um desses videntes, ele já joga maldição na sua vida, vai falar que você vai sofrer as consequências. Ou seja, quem duvidar vai ficar doente, vai perder a salvação, vai perder a salvação, ou vai ser morto por Deus, Deus vai matar a pessoa porque duvidou da revelação, da visão, né? Por quê? Porque eles passam a se acharem assim, no mesmo nível, do mesmo naipe dos profetas da Bíblia, como Elias, Moisés e o próprio Cristo. Esses videntes, eles têm essa, essa loucura de achar que eles são desse mesmo nível. O que é que eles vê, assim, tem o básico. Eles veem muitas coisas, mas tem o básico. O que é que eles veem basicamente nessas visões? O paraíso, a cidade santa. Tem uns que veem um tipo de purgatório ali, como se fosse um purgatório. Eles veem os santos ali, veem os anjos, o inferno, os demônios. Inclusive, os demônios que esses videntes vê são demônios mais poderosos do que a igreja. A igreja não tem poder sobre esses demônios, não. Eles são mais poderosos que a igreja. É isso que eles veem. Então, no conceito desses videntes, né, eu estou aqui falando da maioria o tempo todo aqui, e não estou generalizando. Então, na maioria desses videntes, a salvação só é possível se usar um uniforme cristão. É um tipo de moda gospel, né? A roupa tem que ser assim, assada, etc e tal. Então a roupa é um uniforme. Eles criam um uniforme ali, uma farda gospel, uma farda evangélica, e a maioria desses videntes, eles têm algo em comum. É falar contra os cosméticos. Ou seja, você não pode usar esse perfume, você não pode usar pintura, você não pode usar um monte de coisa. Então, eles falam contra vários tipos de cosméticos e eles apregoam a observarem, ou observância, eles apregoam a observância de certos tipos de corte de cabelo, ou então não cortar. Por exemplo, o homem não pode cortar o cabelo assim, assado e tal, e beleza.
As mulheres não podem cortar de jeito nenhum, nem aparar as pontas e tal, e já começam a falar isso. E como eu já falei agora há pouco, as roupas e também tem as roupas íntimas que não podem, faltar, né. Roupa íntima, você tem que usar as mulheres têm que usar certas combinação, os homens têm que usar um certos tipo de calçola por baixo, também as mulheres devem usar isso e tal, enfim, não pode usar certos tipos de, por exemplo, de sutiã, de calcinha e por aí vai. E tem uns que vão mais além, afirmando que você não pode usar nem aparelho ortodôntico. Se você usar um aparelho ortodôntico de qualquer maneira, isso aí já é um grande pecado e tal, que vai levar você para o inferno. E pior que eles falam que vai para o inferno se você usar essas coisas que nós estamos falando aqui. E eles não ficam só nisso. Eles taxam, por exemplo, se você usar esse tipo de roupa, se você usar esse tipo de coisa, se você fizer isso, eles dizem, né? Vocês vão estar, o demônio vai possuir vocês. E aí eles dão nome a esses demônios, por exemplo, uns chamam de o demônio mais comum que eles veem. Aliás, quase todos esses videntes, eles veem um demônio que é o mais comum, que é o espírito que eles chamam o demônio de Jezabel. Quem é Jezabel? A Jezabel é aquela que na Bíblia foi condenada pela idolatria. Então Jezabel foi condenada pela idolatria, pela feitiçaria, mas ela não foi condenada, Jezabel em lugar nenhum. Você pode procurar na sua Bíblia para todos os lugares, principalmente nos textos mais comuns que falam sobre ela, que é primeira de Reis 16, segunda de Reis capítulo 9, Apocalipse 9, fala um pouco sobre Jezabel e outros textos que falam sobre Jezabel, e você pode procurar na sua Bíblia que você não vai encontrar que Jezabel foi condenada porque usou joia ou porque tinha maquiagem. Não, Jezabel foi condenada por causa de idolatria e feitiçaria. Não tinha nada a ver com joia, com maquiagem, enfim. Mas alguém fala assim: "Não, mas ela usou pintura, os cães não comeu nem a mão dela". Gente, porque tinha que identificar quem era ela, porque os cães comeu o corpo todo e tinha que identificar, ficou a mão de fora ali para saber que era de Jezabel. Os cães comeram ela conforme a profecia do profeta Isaías. E enfim, e ela usou maquiagem sim, ela usou pintura sim, mas não foi isso que condenou ela. O que condenou ela foi porque ela usou maquiagem e pintura para seduzir alguém, seduzir as pessoas ali, foi por questão de sedução. Então, você pode usar tanto maquiagem, como não usar nada, como usar uma roupa longa, uma saia comprida. Se for para seduzir, você está no pecado de Jezabel. Não tem nada a ver com pintura e nem com penduricalhos que a pessoa tem no corpo. Então, eh, você encontra essa narrativa em Segunda de Reis, capítulo 9, a partir do versículo 30, ali você vê que ela foi condenada ali por causa da sedução, enfim. Então, como eu falei no princípio, nós cremos sim na atualidade dos dons espirituais, mas jamais podemos aceitar qualquer coisa que venha contradizer as escrituras sagradas. Ou seja, nós não duvidamos de visões, de revelações, é verdade, mas é preciso saber se a visão veio de da onde, qual a fonte dessa visão. Porque se você fizer um exame criterioso nas escrituras, você vai perceber que a visão, o sonho, pode vir de três fontes. Pode vir de Deus, pode vir da carne, né? Da carne, da pessoa mesmo, ou do próprio diabo. Pois tudo é possível, de acordo com as escrituras, tudo isso é possível, pode vir, por exemplo, da carne, do humano. A Bíblia diz em Eclesiastes que das muitas preocupações do homem vêm os sonhos, quer dizer, os sonhos, visões, pode vir das preocupações, quer dizer, da carne. E pode vir do diabo, pode vir de Deus, enfim. E nós temos que entender, inclusive Paulo falou em primeira aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 6, a parte B do versículo diz o apóstolo Paulo: olha, porque vocês devem aprender em nós
a não ir além do que está escrito. Então não podemos ir além do que está escrito. Nós, por exemplo, tivemos experiências pessoais. Eu tive a experiência particular, pessoal. Por exemplo, algumas vezes aconteceu isso eu posso citar aqui uma vez que eu tive uma EQM. Para quem não sabe o que que é EQM, é experiência de quase morte, né? Na verdade, assim, esse é o termo científico, mas na verdade eu fiquei morto durante umas 9 horas. Eu fiquei morto, eu passei por essa experiência e Deus me trouxe de volta. E durante esse tempo que eu fiquei morto, 9 horas aproximadamente, eu vi coisas, como disse Paulo, inefáveis. Dentre elas, eu tive muitas visões, por exemplo, também eu tive visões de tormentos infernais. Eu vi isso. Eu vi almas condenadas nos infernos. Mas as almas que eu vi condenadas no inferno, e olha que eu vi muitos lugares no inferno. Eu fui em muitos lugares ali no inferno, vamos dizer assim, em vários bairros no inferno. Então eu vi almas condenadas ali, muitas delas. E como normal, a gente quer saber por que que aquelas pessoas estavam ali, curiosidade para saber por que que elas estavam no inferno. Eu vi pessoas no inferno porque tinham cometido pecados sexuais diversos. Eu vi pessoas no inferno porque blasfemou contra Deus ou contra alguma coisa. Eu vi pessoas que estavam no inferno porque dava falso testemunho, quer dizer, acusando alguém ou testemunhando mentirosamente contra alguém. Eu vi pessoas no inferno porque cometeu assassinatos diversos, ou muito tipo de violência, pessoas que foram muito violentas, ou coisas assim desse gênero, né? E eu vi muitas pessoas no inferno ali sofrendo porque ensinou heresia. Olha aí o perigo. Pessoas que estavam no inferno por ensinar na igreja ou fora da igreja heresias. Isso eu vi lá nos infernos. Vi pessoas no inferno, olha aí outra preocupação. Pessoas que estavam no inferno porque tinham pregado doutrina não bíblica, doutrina falando que estava na Bíblia, dizendo que era bíblico e não estava na Bíblia. Eu vi pessoas lá no inferno assim. Vi pessoas no inferno por causa de legalismo, pessoas que criaram leis, leis eclesiásticas, leis de igreja, leis né, de denominações que não estavam na Bíblia e impôs na vida das pessoas, ou como disse o próprio Jesus, fardos pesados nos ombros dos outros. Mas o interessante é que eu vi também ali essas pessoas, mas eu não vi ninguém no inferno. Não vi, não vi. Porque cortou o cabelo. Não vi nenhuma mulher no inferno porque tinha cortado o cabelo. Não vi mulher no inferno porque usou joia. E não vi ninguém no inferno porque sonegou dízimo. Não vi ninguém no inferno porque, essa aqui está no inferno aqui porque ela usava mini saia. Não vi. Não vi nenhum irmão no inferno, nem mulher, porque, isso aqui está no inferno aqui porque ela usou bermuda ou salto alto. Não vi ninguém no inferno porque usava salto alto. Não vi ninguém no inferno porque foi lá para o inferno porque via televisão, assistia televisão. Ou também não vi ninguém no inferno porque brincava de bola ou futebol ou qualquer tipo assim. Ou joguinhos qualquer como dominó, bola de gude. Não vi ninguém no inferno por essas coisas. Também não vi nenhuma mulher no inferno porque fez depilação no corpo. Não vi. Não vi mulher no inferno porque foi na praia e balneário tomar banho ou coisa assim parecida. Ou por usar, vamos dizer assim, um biquíni ou coisa, um maiô. Não vi ninguém no inferno porque tinha usado, ou praticava, ou usava maquiagem, ou usava perfume, enfim. E também eu não vi no inferno nenhuma diaba, porque aqui nas igrejas eles falam muito dessa diaba, nós falamos aqui da Jezabel, mas tem uma outra diaba que eles falam muito dessa diaba, é diaba, viu, irmão? É diaba feminina mesmo, no feminino que eles falam. Eu não vi nenhuma dessas diabas. Eu procurei, assim, saber se eu via alguma diaba ali no inferno, vaidosa, porque tem uma diaba aí vaidosa que eles chamam de pomba gira. Eu não vi nenhuma dessas diabas lá no inferno, assim, vaidosa, do jeito que eles pregam, né? Eu não vi demônia ou diaba
vaidosa, perfumada e cheirosa. Por que eu estou falando isso? Com unha pintada ou maquiada? Porque eles falam que a maquiagem é da pombagira, pintar a unha é da pombagira, esse perfume é da pombagira, essa vaidade sua aí é da pombagira. Uai, se a pombagira faz isso, então ela é uma diaba cheirosa, vaidosa, cheia de unha pintada, de maquiada. Não, os diabos que eu vi no inferno, eu vi diabos lá, eu vi uns demônios lá, uns tipos de diabo. Eu vi diabo lá no inferno, mas eles não eram cheirosos, não. Não vi diabo cheiroso lá, não. Eu vi diabo fedido, tinha uns diabos bem fedido. Eu vi diabo tatuado. Eu vi os diabos nojento, muito ceboso, nojento, sujo. É isso, eu não vi esses diabos limpinho, cheiroso, vaidoso, de unha parada e pintada. Não. Também eu tive visões do paraíso, eu vi visões no paraíso e até conheci algumas pessoas no paraíso celeste que estavam gozando ali de glória por ter deixado de usar certas coisas. Não vi, não vi, não vi. Eu vi pessoas no paraíso celeste. Não porque deixou de usar certos cosméticos, usar certas roupas. Não, não vi. Também eu não vi nenhuma gaveta de ouro, porque a maioria desses videntes vê gaveta de ouro, com cabelo ali guardado, no paraíso. Não vi isso lá. Eu não vi essa gaveta. Talvez, quem sabe, eu tenha ido em vários lugares, não tenha visto essa gaveta, mas não vi. Não, não vi gaveta para guardar cabelo de crente, do crente da doutrina. Não vi. Mas eu vi pessoas no paraíso, sim. Eu vi pessoas que estavam ali, gozando da glória de Deus, mas essas pessoas que estavam no paraíso, eles estavam ali porque sofreram por Cristo. Eu vi pessoas no paraíso por sofrer por Cristo, por morrer pela palavra de Deus. Vi pessoas ali que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Vi pessoas no paraíso por viver uma vida jejuada, aquela vida, né, que vigia a boca, vigia os lábios, vigia o coração. Eu vi pessoas ali no paraíso porque guardavam a palavra do testemunho. Eu vi pessoas no paraíso porque amavam o próximo, amavam a obra de Deus, amavam a igreja. Eu vi pessoas no paraíso porque não pregou mentira, não pregou doutrina mentirosa. Eu vi pessoas que estavam no paraíso ali, em delícias, por ganhar almas, por sofrer e ganhar almas. Então eu vi essas pessoas. Meus queridos, eu tenho experiência com pessoas que foram arrebatadas e tiveram realmente visões. E eu creio nas visões que eles tiveram, eu acredito nas visões que eles tiveram, não como verdade, mas eu acredito que eles realmente viram coisas. Aí as pessoas falam assim: ah, você acredita que as pessoas não estão vendo essas coisas? Não, eu acredito que elas veem. Mas eu quero deixar claro aqui quem é que está mostrando, que você precisa pensar. Eu quero deixar claro aqui para você pensar, para você analisar quem é que está mostrando essas visões. Será que essas visões que muitos evidentes estão vendo são de Deus ou são do demônio? Então eu tive experiência com pessoas que tiveram muitas visões, viram coisas fortes e revelações e tal, mas foram arrebatadas não por Deus, foram arrebatadas pelo diabo. Eu conheci uma pessoa que estava altamente drogado e altamente bêbado, e ele foi arrebatado. E aí algumas pessoas falam assim: foi Deus que arrebatou ele. Não foi. Quem arrebatou essa pessoa foi o Satanás. Enfim. Então tem muitas pessoas que são arrebatadas, se tem visões mesmo, tem experiências lá, mas é o diabo que está mostrando. Para quê? Para enganar. Enganar para. Qual que é o objetivo? Quando o diabo engana essas pessoas, elas vêm para a igreja e ensinam doutrina nas igrejas. Doutrina do diabo. Doutrina que não são bíblicas. E o diabo lucra com isso. E muitas pessoas acreditam naquilo e passam a seguir essas doutrinas. E eles chamam de sã doutrina. Ah, é sã doutrina, eu vi lá no céu, vi no inferno. O diabo que mostrou, o diabo que deu a revelação. Inclusive, uma vez eu expulsei um demônio de uma mulher. E essa mulher, ela profetizava na igreja, irmãos. Ela profetizava.
E tinha muitas profecias, inclusive, que cumpria. Ah, a profecia do diabo não cumpre. Tem umas que cumprem, porque o diabo, por exemplo, tem pessoas que lê mão por aí, bruxos, que cumprem algumas coisas, né? Videntes malignos. Então, essa mulher estava na igreja, ela profetizava e curava. Tinha gente que recebia cura. Ah, o diabo cura. Não, pastor, cura. O diabo cura. Eu, particularmente, vi uma mulher uma vez que ela tinha 9 anos de cadeira de roda e o diabo curou ela e falou assim: Eu sou o demônio dos infernos, não sei o quê, falou o nome dele lá e falou: Vou curar essa mulher porque o povo diz que o diabo não tem poder. E ele curou a mulher paralítica. Então, o diabo cura sim. E essa mulher curava na igreja e todo dia ela dizia que era arrebatada. Ficava ali deitada no chão, em transe e tal, enfim. E, enfim, naquele frenesi ali, enfim. Então, quase todo dia ela era arrebatada. E o que que essa mulher ensinava? Além de curar na igreja, revelar, profetizar, ela ensinava que as mulheres não podiam depilar. Ela ensinava que as mulheres não podiam usar nenhum tipo de perfume, de cosmético qualquer, creme, nada, shampoo, nem nada. Ela ensinava que as mulheres, os casais da igreja, só podia ter relação sexual com os maridos só uma vez por mês e longe do dia da ceia. Só uma vez por mês, não podia mais do que isso. Se tivesse relação sexual mais de uma vez por mês, segundo ela, o que Deus mostrou para ela, essa pessoa ia para o inferno. E além disso, durante a relação sexual, elas tinham que ter relação sexual de roupa, né? De roupa, e tinha que ser no escuro, e os casais não podiam beijar, e nem ver o corpo um do outro. O corpo nu um do outro não podia de jeito nenhum. E as mulheres deviam usar com combinação, eh, calçola, e enfim. Aí voltando à questão do sexo, eh, tinha que usar um pano ali por cima, ali, com um buraco no meio, um lençol, para fazer o sexo. E essas mulheres, como eu disse, tinham que usar calçola e, e pano. O pano da roupa dessas mulheres tinha que ser só de algodão. Não podia ter cor preto, vermelho, nem azul e outras baboseiras. E ela dizia que foi Jesus que revelou. Olha aí, que Jesus é esse? É um Jesus esquisito é esse, certo? Mas, em resumo, né? Em resumo, eu expulsei o demônio que estava nessa mulher, em nome de Jesus. O demônio que arrebatava ela e revelava para ela e ensinava doutrina para ela. E a igreja naquele lugar ficou muito pasma com o tamanho do engodo que aquela mulher estava fazendo ali na igreja, e enganando todo mundo. E eles achavam que aquilo ali era o Espírito Santo que estava naquela mulher. E aí o demônio lá até falou na boca dela lá o que que ele estava fazendo, o que que ele foi fazer ali. E, inclusive, irmão, depois que expulsou o demônio dessa mulher, ela falou que ela não era crente, que ela não sabia o que que ela estava ali. Ela já tinha um mês na igreja, revelando e mostrando e doutrinando, e ela não era crente. Olha para você ver. E ela chegou nessa igreja lá do nada e passou a congregar nessa igreja endemoniada. Isso foi apenas um dos casos que eu presenciei. Eu vi muitos desses casos. Aqui onde eu moro, no estado de Goiás, tem muito desses crentes que dizem ser arrebatados. Fui arrebatado por Deus, Deus me revelou. Mas, na verdade, são arrebatados sim, mas não por Deus, nem por Jesus. São arrebatados por demônio para aprender essas doutrinadas de maligno. Então, uma dica que eu falo para você: se em sua igreja tem pessoas arrebatadas, que dizem arrebatada, você deve observar essa pessoa. Depois que ele teve essa experiência com Deus, essa pessoa passou a ler mais a Bíblia, e essa pessoa passou a estudar mais a Bíblia, essa pessoa passou a ter mais sede da palavra de Deus, senão já é um sinal maligno. Observe essa pessoa que foi arrebatada. Ela é humilde, é obediente à liderança da igreja. Se não for assim, outro sinal terrível. Corre desse tipo de gente. Esses aí são os primeiros sinais.
de que o demônio que arrebatou essa pessoa e não foi Jesus. Se a pessoa não voltou de lá querendo mais Bíblia, querendo mais eh, obedecer, ser obediente na igreja, serviçal, não adianta. Você deve se lembrar que os arrebatados por Jesus, quem é arrebatado por Jesus mesmo, ele volta super apaixonado por Deus. Ele volta o tempo todo apaixonado por Jesus, ele fica mais crente, ele fica mais apaixonado. Mas se essa pessoa voltar o tempo todo só exaltando as obras do diabo, o diabo faz isso, o diabo tá ali, o diabo aqui, o diabo, diabo, diabo. Irmãos, se essa pessoa está falando de diabo o tempo todo, caia fora. Esse é outro sinal ruim. Pessoas que realmente são arrebatados por Deus, eles voltam tão apaixonados por Jesus que eles não querem falar outra coisa, eles querem falar mais de Jesus. Às vezes até fala alguma experiência de diabo e tudo, enfim, mas ele quer mais falar de Jesus. Ele quer falar de Jesus, ele fica apaixonado, ele fica doido por Jesus. Olha aí, então fica esperto. Aqui em Goiás tem um povoadozinho, aqui perto da onde eu moro, tem um povoado. E alguns anos atrás eu fui chamado para ir nesse lugar e para esse povoado. E quando chegou lá nesse povoado, tinha um rapaz que tinha sido arrebatado lá. E aí eles que era arrebatado, ele era da igreja, e ele sumiu da igreja e tal, enfim, me chamaram para ir lá orar com esse rapaz. Eu cheguei lá e ele ficava no quarto, e dentro desse quarto ali, ele pintou um quadro muito feio, ele pintou um quadro esquisito, pôs na parede, ele pintou, e ele disse que o Espírito Santo falou para ele não ir mais na igreja, que o Espírito Santo tinha revelado que os irmãos da igreja era tudo carnal, que os irmãos da igreja não eram de oração, os irmãos não jejuavam, e ele ficava só no quarto. Ele ficava 24 horas no quarto. Eles tiravam ele de lá na marra, ele chorava, e gritava e tudo, e tinha que levar ele para o quarto para ele acalmar. E ele ficava só nesse quarto, que Deus falou para ele não sair do quarto, que ali do quarto era que Deus falava com ele, ali era a porta do céu, e enfim. E era isso, é um desses arrebatados. Misericórdia. Mas eu quero falar para os irmãos agora sobre a visão do irmão Rui. Quem que era o irmão Rui? O irmão Rui, há uns 30 e poucos anos atrás, ele morava em Goiânia. Nessa época eu morava numa outra cidade, não morava na capital. Mas eu fui convidado, eu estava de férias naquela época, e eu fui convidado a ir lá, porque tinha um irmão Rui que estava sendo arrebatado, visitado por Deus, toda madrugada. Toda madrugada um anjo estava vindo conversar com ele e tal, e que eu fosse lá para ver que coisas maravilhosas Deus estava revelando para o irmão Rui. Então eu fui, cheguei na casa dele, lá no lugar, e vi o irmão Rui, né? Ele era um presbítero da igreja e tal, enfim, mas nesses dias ele estava na casa dele, e enfim. E segundo ele, toda madrugada, durante uns 15 dias ou mais, eu não lembro assim preciso quantos dias, mas nas madrugadas, um anjo aparecia para ele. Ele morava lá em Goiânia, na capital. Como eu disse, ele era um obreiro da igreja e enfim. Então ele afirmou que o anjo estava visitando ele durante esses alguns dias. E logo no início de entrada, o anjo já disse para ele, segundo ele falando, que ele tinha que parar de usar cueca. O anjo revelou para ele, Jesus mandou falar para você parar de usar cueca. É. E mandou ele confeccionar um traje íntimo diferenciado, do tipo Garment. Para quem não sabe o que é um Garment, é um tipo de vestidura dos Mormon. É um tipo de roupa íntima dos Mormons, tipo um colante de mulher, né? Maiô interno. Senão, do contrário, ele iria mofar no inferno. Primeira coisa, o anjo já chegou nele e falou: para de usar cueca, vai usar um garment, e enfim, você vai confeccionar, senão você vai para o inferno. O anjo já falou, foi taxativo. E logo que o anjo também já começou a determinar as cores do tecido. Ó, você vai usar esse tipo de cor aqui e tal. E falou para ele as únicas cores que eram permitidas de usar, né? E como que devia ser confeccionada aquela roupa e tal, e costurada e etc. Então o anjo falou para ele.
que ele não podia fazer sexo 3 dias antes e 3 dias depois da ceia, incluindo com o dia da ceia, 7. Então, esses dias não podiam fazer sexo de forma alguma. E durante o ato, como eu já falei aí, também ele teve essa mesma visão, que ele tinha que cobrir a esposa dele com lençol branco, com um pequeno furo no meio do lençol, e jamais ver ou manipular os órgãos sexuais um do outro, jamais. Não podia ver nem pegar. Então o anjo lhe disse que as mulheres também tinham que usar adornos. eh, não podiam, desculpa, o anjo falou para ele que as mulheres não podiam mais usar adorno, qualquer tipo de adorno, pintura, joia, cortar os cabelos, né? E segundo ele, se algumas pessoas teimassem com essas coisas, o lugar, pela fé, já estava preparado no inferno. Então as mulheres devem usar, segundo o anjo falou para ele, as mulheres devem usar vestido de um pano só, um pano inteiro, podendo até ter costura, mas feita à mão. Podia ter costura no pano, mas tinha que ser à mão, feita à mão. Mas não podia cortar o pano, podia fazer a costura, mas sem cortar o pano. Tinha que usar anágua, combinação, calçola também. O anjo falou com o irmão Rui e proibiu que ele não devia comer certos alimentos. Por exemplo, alimento de conserva não podia comer nenhum. E um monte de outras coisas que ele não podia comer. Então o anjo estava proibindo certos tipos de alimento. O anjo mandou ele quebrar e queimar vários tipos de móveis, móveis das casas, ele colocou no quintal, foi queimando os móveis, e, enfim, e tinha que queimar. Muitos eletrodomésticos dentro de casa, igual liquidificador, esse tipo de coisa, batedeira, ele queimou. E ele tinha muitas fotografias da família, da igreja. E o anjo falou para ele que essas fotografias eram imagens proibidas, isso era imagem. Então tinha que ser queimado. O anjo continuou falando para ele que os únicos astros que nós temos no mundo, no cosmos, ou planetas, é o Sol, a Terra e a Lua, que o resto não existe, isso é mentira. Que o diabo que inventou que tenha Plutão, Saturno, Urano, essas coisas. Ele disse que é tudo mentira. Inclusive, falou para ele que o diabo que inventou isso, que não existe isso, não. Isso é mentira do cientista que o diabo usou. Ele continuou falando sobre os astros e disse que estrela, por exemplo, não é astro. As estrelas no céu, quando elas se movem, lá, as estrelas se movem, na verdade é anjo. É os anjos que estão brigando contra os diabos. É anjo correndo atrás do diabo. Quando a estrela muda de lugar, né? Significa que é o anjo que está batalhando contra o demônio, que, enfim. Então, aquelas estrelas ali são tudo anjos protegendo a terra dos diabos. Então, o anjo disse que os crentes tinham que estocar alimento. Olha aí, qualquer similaridade para os dias de hoje, os anjos tinham que estocar alimento, ó, vocês têm que guardar alimento, e ele ensinava, o anjo ensinou para ele como guardar alimento, para o alimento ficar muito tempo guardado ali e tal, igual esses sobrevivencialistas que tem aí hoje. E o anjo ensinou para ele que tinha que estocar alimento, fugir para o mato, fugir para o mato, inclusive esse Rui foi para o mato, ele fugiu para o mato, pois haveria a Terceira Guerra Mundial. Ia ter uma Terceira Guerra Mundial, ia ter 3 dias de escuridão. Olha aí, olha aí. O anjo falou para ele que ia ter 3 dias de escuridão e que as pessoas não podiam sair de dentro de casa. Talvez esse anjo que apareceu para o irmão Rui fosse o mesmo anjo que apareceu para o Padre Pio. Porque o Padre Pio, muitos e muitos anos atrás, ele falou sobre a escuridão, de 3 dias de trevas e tal, enfim. Eu acho que foi o mesmo anjo que apareceu para o Padre Pio. E segundo esse anjo, esses 3 dias de treva ia ser no próximo ano que ele estava tendo essa revelação. E esse episódio do irmão Rui já tem mais de 30 anos atrás, hein? E ele falou: no ano que vem vai ter 3 dias de escuridão, preparem! É isso e tal. E o pior, que muitos coitados naquela época deixaram o emprego, é verdade, deixaram o emprego, venderam tudo e foram morar no mato.
de verdade, ele conseguiu levar muita gente para morar no mato lá, nos morros, nos matos. E eu conheci alguns desses pessoas que andavam com ele, que passaram a andar com grande mochila nas costas. Eles compravam umas mochilona e colocavam nas costas, crente, mochila nas costas, e nessas mochilas tinha de tudo: carne seca, salame. Naquela época tinha muito salame aqui ainda no Goiás. Salame, farinha, garrafa de água, lanterna, canivete, para não ser pego de surpresa. É isso. E eu fico pensando, e outra coisa que ele falou também naquela época, ele falou assim: olha, o anjo falou para mim que o presidente dos Estados Unidos, o próximo presidente dos Estados Unidos, vai ser o anticristo, que seria o Bill Clinton. O Bill Clinton, naquela época, era o presidente dos Estados Unidos, foi o Bill Clinton. Ele falou: ele é o anticristo. Ele é o anticristo e ele vai trazer a paz no mundo. E, coincidentemente, naquela época, o Bill Clinton estava mediando a paz entre Yasser Arafat e o Itzhak Rabin, né? Que era o governo lá de Israel. E o Bill Clinton foi lá e fazer eles fumar o cachimbo da paz lá. Bem nessa época. E aí todo mundo falou: não, tá vendo? Tá cumprindo, olha aí a paz. E aí ele falou: tá vendo? Igual lá no Apocalipse e tal, tá escrito. E ele vai fazer a paz, vai fazer um acordo de paz. E exatamente, o Bill Clinton começou a fazer um acordo de paz entre o Arafat e o Rabin. E sabemos que sempre nós teremos, todo mundo sabe disso, que toda vez, não é, nós sabemos que não é desde, nós sabemos que em todo o tempo aconteceu isso e vai continuar acontecendo até o fim dos tempos, escassez de alimento. Já teve escassez de alimento no mundo várias vezes e vai continuar tendo, principalmente na grande tribulação, certo? Apocalipse 6, versículo 6 diz o seguinte: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham no dia inteiro de trabalho, e 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não mistureis água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Lá em Apocalipse 6, 6. Então, na grande tribulação vai ter essa escassez de alimento, mas sempre teve, sempre terá e vai continuar tendo escassez de alimento. Mas tem uma coisa boa: Deus prometeu, e eu fico com o que Deus prometeu, que até o fim do mundo, enquanto tiver mundo, enquanto existir mundo, nós vamos ter comida. Vamos ter comida. Gênesis 8, 22 foi promessa de Deus. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Sempre haverá. Foi promessa de Deus e eu creio nisso. Ah, mas vai ter escassez, vai ter apagão. Irmãos, apagão não é só agora, não. Já teve apagão. Pesquisem aí para vocês verem. Já teve apagão na Califórnia, já teve apagão no Nova York, já teve apagão em São Paulo, já teve apagão aqui na minha cidade. Aqui teve apagão aqui uma vez, pelo menos aqui na minha cidade, ficou 4 dias no apagão. 4 dias sem energia. Já teve apagão em vários outros lugares, meu amigo. Então, esse negócio de apagão, apagão, apagão. Gente, apagão sempre vai ter, sempre teve, sempre terá e sempre vai ter apagão. Mas há uma mentira antiga que não vai ter comida, vai chegar um tempo que não vai ter comida. Mas e a promessa de Deus em Gênesis 8, 22? Ele prometeu, irmão, que não vai faltar, vai ter escassez, vai ter falta, mas sempre vai ter comida. Aí as pessoas falam, mas eu vou guardar. Irmão, se você guardar comida, pensa comigo. Se você guardar comida, principalmente esses aí da internet, que estão guardando comida e mostrando para todo mundo a tulha deles de comida. Vamos supor que tiver uma escassez de comida, as pessoas falam, eu sei aonde tem comida, eu vou lá para casa daquele irmão, daquela irmã que está guardando comida. Ah, gente, olha, você vê, teve umas crises de alimento aqui no Brasil, por exemplo, o povo entrava no supermercado aí, e na época da Covid também, por exemplo, que o supermercado estava fechado, o povo invadiu o supermercado aí e roubou.
em várias partes do mundo. Agora imagina se tiver uma escassez de comida e você colocou na internet lá que você tem uma tuia enorme de comida guardada. Eles vão tomar tudo, ainda te bater, e se brincar, te mata. Eles vão saquear toda a sua comida e ainda te matar. Então, irmão, não compensa guardar comida. Ah, pastor, compensa sim. Não compensa, não. Não compensa, não, porque se descobrir que você tem comida guardada e o povo não tem, se tiver uma escassez, eles vão roubar de você. Aí o anjo seguiu dizendo pro irmão Rui que, que ele que tinha levantado ele como profeta para falar essas verdades nas igrejas. Ó, eu te levanto como profeta para falar essas verdades nas igrejas, para os crentes. Mas a primeira coisa que o anjo proibiu ele foi ir na igreja. O anjo proibiu o irmão Rui de ir na igreja. Falou: não, as igrejas estão tudo contaminadas. As igrejas virou tudo Babilônia, a igreja virou tudo, tudo endemoniado, os pastores, tudo. A igreja não presta. Está todo mundo em pecado, está todo mundo contaminado, está tudo dominado, chefia. Então o anjo falou para ele que não era para ir nas igrejas mais. Segundo o anjo de Deus, falou para ele que Deus não entra nas igrejas, de forma alguma. E que só ia sobreviver quem fosse desengrejado. Então o anjo lhe disse que todas as manifestações que tinha nas igrejas eram falsas e do diabo. E que a Bíblia que o povo usava nas igrejas, a Bíblia que você usa, a Bíblia que eu uso, é mentirosa e falsa. Essa Bíblia não é a Bíblia que Deus, a verdadeira de Deus. Então, Bíblia mentirosa, né? Era enganação e não era digna de crédito a Bíblia. Então, segundo o anjo, o verdadeiro crente recebe, depois de aceitar a visão do irmão Rui, o anjo falou para ele que depois que a pessoa aceitasse as visões, ele tinha que ficar de jejum por um tempo. Aí o anjo ia vir e enfiar na cabeça dele, ou de goela abaixo, uma Bíblia espiritual e ia escrever essa Bíblia no coração da pessoa. Uma Bíblia santa, uma Bíblia de santidade, mas só no coração santificado. Eu sei, eu sei. O espaço aqui nesse vídeo não dá para falar todas as visões do irmão Rui, a visão do anjo. E eu acredito, irmãos, que o Senhor arrebata e revela nos dias de hoje. Inclusive, ele fez muitas vezes comigo, como eu já disse aí anteriormente, mas infelizmente também creio, eu acredito que o diabo também faz. Ele arrebata, mostra, revela. O que fazer então? Discernir. Discernir, discernir, buscar discernimento. Como eu disse, qualquer visão ou arrebatamento que traga uma condição, uma exigência ou sacrifício que você tem que fazer a mais para ser salvo e ter comunhão com Deus, está condenado. Todos esses videntes, todos não generalizando, a maioria desses videntes, eles falam o seguinte: se você usar essa roupa aqui, você vai perder a salvação. Peraí. Então, para mim ser salvo, não basta o sangue de Jesus. Eu tenho que usar certos tipos de roupa, ou deixar de usar certos tipos de roupa. Ah, se você usar uma pintura, você não vai ser salvo. Quer dizer, então o sangue de Jesus não pode me salvar. Eu preciso fazer uma obra de não usar pintura. Olha aí, ou coisa parecida. E lógico, como eu disse para vocês, a maioria desses profetas, eles odeiam o estudo bíblico, não gostam de leitura da palavra, contrariando o que Jesus ensinou. João 5,39 e 2 de Pedro 3,18. Jesus ensinou que nós devemos estar na palavra, buscar a palavra, examinar as escrituras. Então não acredita em profetas que não estudam e nem gostam da palavra. Lembrando que Jesus venceu Satanás no deserto com o quê? Jesus venceu Satanás no deserto, não foi com grito, não foi com uso ou deixar de usar certas coisas. Ele venceu o diabo no deserto com a palavra. Ele usou a palavra. É isso.
É isso aí.